Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas formas de fazer maquiagem nos olhos. Desse lado eu fiz com a intenção de aumentar o olhar e desse com a intenção de diminuir. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Bora lá assistir o vídeo. Bom, como eu disse, desse lado aqui a gente vai aumentar os olhos. Então eu vou começar aplicando um lápis bege na linha d'água. Esse aqui eu acho que nem vende mais, que eu comprei ele tem muitos anos. Minhas maquiagens praticamente todas são assim. Eu uso elas até acabar. Eu passo ele em toda a linha d'água, desde o início até o final. Eu gosto de passar em cima também, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito. O olho dá uma irritadinha, porque tá mexendo perto dele, né? Se você não gosta desse efeito que dá o lápis branco na linha d'água ou bege, né? Você também pode só não passar nada. Mas aqui eu vou fazer bem diferente de um olho pro outro para dar uma diferença bem grande para vocês conseguirem enxergar aí na câmera, né? Então, antes de começar a aplicar as sombras, a gente tem que passar um corretivo em toda a pálpebra. Esse corretivo aqui foi o que eu usei na parte de baixo dos olhos mesmo, para deixar a pele toda uniforme e também servir como fixador de sombras. E agora é a hora de começar a fazer o esfumado nos olhos. Eu gosto de usar pelo menos duas cores diferentes para dar uma profundidade nesse olhar. Uma mais clara e uma um pouquinho mais escura. Vou começar usando então esse marronzinho aqui. Aplico a sombra com o pincel em pezinho assim. Tiro o excesso. Tá vendo que fica a sombra só na pontinha aqui do pincel. E eu gosto de aplicar de fora para dentro, em movimentos circulares. E aí eu vou misturando, tanto movimento circular quanto vai e vem. O importante é a gente fazer esse esfumado aos pouquinhos, para ele não ficar marcado, porque é mais fácil a gente ir construindo as camadas do que fazer tudo de uma vez e depois se precisar tirar a gente não conseguir porque vai manchar. Então a gente vai aos pouquinhos, aplica só um pouquinho aqui, espalha bem, com a sobrancelha bem levantada, vocês viram que eu levantei a sobrancelha, porque a gente tem que fazer o esfumado no côncavo. Onde é o côncavo? É esse buraquinho aqui entre o nosso olho e o nosso ossinho, então ele fica um fundinho aqui. A gente levanta bem a sobrancelha. Vou pegar mais um pouquinho de sombra. Tiro o excesso, levanta bem a sobrancelha e encaixa o pincelzinho bem aqui no côncavo. E aí a gente faz um movimento pra lá e pra cá, pra espalhar essa sombra. E depois bolinha. A intenção da sombra é a gente não conseguir ver aonde começa e aonde ela termina. Quando a gente olhar, a gente tem que ver uma sombra ali. E como nesse olho a gente tem a intenção de fazer ele ficar maior, a gente tem que fazer o esfumado também seguindo essa ideia. Então a gente vai esfumar bem alto, até perto aqui da sobrancelha e puxando pra fora como se fosse um gatinho. Pro meu olho isso aqui combina bastante, fica bem bonito. Eu gosto bastante desse efeito. E ó, vocês estão vendo que eu não pego mais sombra. Eu faço isso com o resto de sombra que tem no pincel, que sobrou no pincel. Vou fazendo isso até eu ver que a sombra não tem como ficar mais escura, porque essa sombra aqui ela é mais clara, né? Então ela tem um limite que ela consegue escurecer na nossa pele. Eu quero tentar fazer com sombras parecidas dos dois lados para eu mostrar para vocês que é a técnica e não a sombra que a gente usa, que dá o efeito que a gente quer nos nossos olhos. Então aqui eu vou colorir toda a pálpebra com essa sombra. E o restinho que sobra no pincel, eu puxo aqui pra fora pra fazer esse efeito de aumentar o olhar. Então eu faço esse primeiro esfumado com essa cor mais clara, até perto aqui da sobrancelha e puxo pra fora. Agora, com uma sombra marrom mais escura, eu vou fazer o efeito de profundidade nesse olho. Eu vou usar essa daqui, dessa paleta. Da mesma forma, eu pego a sombra com o pincel em pezinho, tiro o excesso, levanto bem a sobrancelha, acho o côncavo e começo sempre de fora pra dentro. Então, eu começo fazendo movimentos de bolinha aqui fora. E aí, quando eu vejo que tem pouca sombra no pincel, eu venho pra frente, continuando com esse movimento de bolinha até a metade dos olhos. Tá escurecendo. Então, pego mais sombra, tiro o excesso, aplico aqui no canto de fora. Como eu tô usando o mesmo pincel, eu vou limpar o excesso aqui na minha mão, da sombra mais escura que eu usei. E vou voltar com o primeiro marrom que eu apliquei, tirar o excesso, e vim esfumando entre o marrom escuro e o marrom claro, pra lá e pra cá, pra deixar mais suave. E os mesmos movimentos, vou subindo com esse esfumado até perto da sobrancelha. Quanto maior o espaço que eu tenho na pálpebra, melhor. Agora, com um pincelzinho menorzinho e mais fino, eu vou aplicar a mesma sombra escura que eu apliquei em cima na parte de baixo. Vou pegar com o pincel em pé também
tiro o excesso, ponho o espelhinho acima do meu olho e vou marcar até a metade do meu olho só. Aplico já esfumando, então eu aplico pra lá e pra cá. E aí eu junto a parte de cima com a parte de baixo do olho e venho só até a metade. Quanto mais pra dentro eu venho, mais fininho fica o risquinho, tá vendo? E quanto mais pra fora, mais largo fica. No caso, isso aqui pro meu formato de olho. Se você tem um olhinho mais caído, pode ser que isso evidencie mais ainda o olhinho caído. Então, pra quem tem um olhar mais caidinho, o ideal é vir até aqui na frente. Agora, na parte interna dos olhos, eu vou aplicar uma sombra mais brilhante, tipo essa daqui. Vou aplicar com os dedos mesmo, eu pego assim com a pontinha do dedo e aplico bem aqui no cantinho, porque isso aqui também ajuda a abrir mais o olhar, só que tem que ter cuidado porque isso aqui também ajuda a afastar mais o olhar. Então, se você já tem os olhos afastados, isso daqui pode evidenciar ainda mais o olho afastado. Chegou a hora do delineador. No meu caso, a minha pálpebra móvel, que é essa daqui, que quando eu pisco mexe, ela é pequena. Quando eu tô olhando pra frente, essa parte minha que pisca aqui, que se movimenta, é bem menor do que essa. Então, se eu fizer um delineado grosso aqui, ele vai ficar todo deformado e ele nem vai aparecer direito. Então, pro meu formato de olho, o que mais combina é um delineado bem fininho. Eu sempre gosto de fazer um delineado porque eu acho que dá um acabamento bem bonito pros cílios postiços, que eu vou colar aqui depois. Então, eu deito o delineador bem pertinho do meu olho, vou carimbando ela aqui no meu olho com ela mais deitadinha, porque aí eu consigo fazer esse delineado bem fininho e eu não me preocupo dele ficar retinho, porque assim ela consegue ficar bem retinha e bem fininho. Então eu vou carimbando de fora pra dentro, porque do lado de fora ficar mais grosso não tem problema. Agora, se do lado de dentro ficar mais grosso, aí a gente tem um problema. Então eu venho carimbando com bastante cuidado até aqui dentro. Aqui dentro eu tento deixar o mais fininho possível para ficar delicado. Como meu olho é pequeno, então a gente tem que fazer coisas bem delicadas aqui no olho. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Eu aplico bastante até lá em cima, para deixar esses cílios bem pretinho, principalmente aqui no início. Como a gente passou sombra clara, aqui em cima do cílio fica branco, então a gente tem que passar bastante rímel para ele ficar bem pretinho e camuflar bem nos cílios que a gente vai colar. Passo o rímel na parte de baixo dos olhos também, porque isso aqui também ajuda a abrir o olhar. E os cílios que eu vou colar vai ser esse daqui, que ele é mais cheio e mais comprido. Já apliquei a cola, aplico primeiro no meio do olho, depois do lado de fora e depois do lado de dentro. Meu olho tá lacrimejando um pouquinho, então tá tendo um pouquinho de dificuldade pra colar aqui do lado de fora. Enquanto esse cílios vai terminando de colar, eu já vou começar a fazer o olho do lado de cá. Como desse olho aqui a gente queria aumentar e esse aqui a gente quer diminuir, então a gente vai fazer o mais próximo possível dos nossos cílios. Primeiro de tudo, eu vou começar com um lápis marrom na linha d'água. Esse lado aqui a gente colocou o lápis bege, nesse lado aqui a gente vai colocar o marrom. Só o lápis já dá bastante diferença, porque aqui, como a gente clareou essa parte, realmente a gente aumenta. E aí nesse daqui, só de aplicar o lápis, a gente já começa a ver uma diferença bem grande. Em cima também. Ai, meu olho fica bem irritado quando eu passo lápis na linha d'água. Antes de tudo, corretivo na pálpebra para uniformizar o tom dela inteiro. E eu vou aplicar em toda a pálpebra, desde o início até o final, igual eu fiz no outro olho. Para ficar como se fosse uma tela em branco mesmo, pra gente pintar e refazer todo esse olho, só que agora de forma com a intenção de diminuir. Agora, com um pincelzinho de esfumar limpo, eu vou pegar de novo a mesma sombra que eu usei primeiro no olho de cá para fazer o esfumado, esse marronzinho claro. Pego com um pincel em pezinho assim, tiro o excesso, levanto bem a sobrancelha, de novo eu encontro o meu côncavo, tá aqui, começo a aplicar do lado de fora, fazendo o movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Começou a marcar o côncavo, então a gente agora faz movimentos de bolinha para tirar essa marcação e ele ficar bem esfumadinho. E a gente não conseguir ver aonde começa e onde termina essa sombra. Mas sempre com a sobrancelha bem levantadinha,
pra gente não passar demais desse ponto, porque esse olho aqui a gente tem a intenção de diminuir. Então, a gente não pode subir demais com esse esfumado. Pego mais sombra, tiro o excesso, levanto bem. Vou aproveitar para aplicar também na pálpebra toda, porque a intenção de fazer as sombras nos dois olhos é usando as mesmas sombras, e para mostrar para vocês que o que diferencia um olho do outro é a técnica. Então, eu vou aplicar em todo o olho essa sombra, marrom mais clara. Vou voltar a esfumar com a sobrancelha bem levantadinha, até a metade do olho. E aqui eu não puxo pra fora, eu paro aqui, ó, no finalzinho do olho. Agora que a sombra marrom mais clara tá toda esfumada, a gente vem com o mesmo pincel e o marrom mais escuro. Vou usar o mesmo marrom que eu usei no outro olho. Pego também com o pincelzinho em pé, tiro o excesso, levanto bem a sobrancelha, começo sempre do lado de fora. E aqui eu já começo a fazer o movimento de bolinha. Eu já aproveito e fecho o olho assim, porque eu acho que facilita porque estica bem a pele aqui da pálpebra, já que a minha pálpebra, essa aqui é bem pequenininha, fechar o olho ajuda. Então, primeiro eu começo aplicando na parte aqui de fora. E agora, com o restinho que tem aqui no pincel, eu vou de novo com a sobrancelha bem levantada, fazendo movimentos de bolinha pra frente e pra trás, até a metade do olho. E a gente vai esfumando essa sombra até a gente ver que ela não tá mais marcada. A gente puxa de fora pra dentro, faz bolinha, vem em volta, sempre com a sobrancelha arqueada. E agora, com um pincelzinho de esfumar limpo, a gente esfuma como se tivesse fazendo uma borrachinha aqui, do lado de fora do olho, com a intenção de apagar o que ficou escuro e que ficou muito pra fora. Então, a gente passa pra lá e pra cá, pra apagar tudo que ficou marcado. Eu tô vendo que aqui ficou um pouquinho marcado, então a gente passa bastante aqui, até tirar essa marcação. E vou fazendo os ajustes até eu ver que a sombra não tem mais marcação. Agora que a gente conseguiu esfumar toda a parte de cima, a gente vai pegar a mesma sombra marrom escuro com um pincelzinho que a gente usou para esfumar do lado de cá. Vamos pegar com um pincelzinho em pé também, tirar o excesso. E agora a gente vai aplicar até o final do olho, bem rente, esfumando, até aqui na frente. Tanto embaixo quanto em cima. Eu delimito até aqui o início do olho para ele ficar todo delineado. Agora eu venho com a máscara de cílios e aplico tanto nos cílios de cima quanto nos de baixo. Só que embaixo a gente não vai caprichar muito, porque a gente não quer deixar esses cílios compridos, a gente só quer deixar ele pretinho. E nesse olho a gente vai fazer um delineado um pouquinho mais grosso, da mesma forma, carimbando a canetinha deitada aqui no olho, só que agora a intenção é fazer bem mais grosso do que do outro olho. Agora que o cílio desse lado aqui colou, a gente tem que dar o acabamento desse lado para ficar bonito também. Então, a gente vai voltar com o delineador, carimbar aqui desse lado, bem fininho, bem rente aos cílios, para ficar bem pretinho. E aqui fora a gente vai esfumar um preto. Então, com um pincelzinho de esfumar e uma sombra preta, vou esfumar o pretinho aqui fora. Primeiro eu venho aplicando o preto em batidinhas nessa região de fora aqui, até o côncavo. Sombra aplicada, agora a gente vai esfumar em movimentos de bolinha, com a sobrancelha bem levantada, porque o preto marca bastante e a gente não quer subir com ele até lá na sobrancelha, a gente só quer encontrar com ele com o marrom que a gente já esfumou. A gente só quer dar maior profundidade nesse olho e um acabamento. Com o restinho do pincel a gente puxa aqui pra fora, aquele gatinho. Pra finalizar e dar o toque final, eu vou aplicar o iluminador aqui nos olhos. Então, nesse aqui que eu quero aumentar, eu vou aplicar só um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha, nesse pontinho aqui só. E nesse aqui que eu quero diminuir, eu vou aplicar nessa parte toda aqui da sobrancelha, aumentando bem esse ossinho aqui. Então é esse o resultado final da maquiagem. Como vocês podem ver, o lado de cá ficou bem grande. A intenção do vídeo é essa, né? Eu consegui mostrar pra vocês a diferença bem grande de um olho pro outro. E eu quis mostrar pra vocês que eu usei praticamente as mesmas sombras nos dois olhos. Os dois olhos têm cílios postiços e mesmo assim a gente consegue esses efeitos diferentes.
Tudo por causa da técnica que a gente usou em cada um dos olhos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa um like se gostou. Deixa um comentário aqui também com sugestões para os próximos vídeos e até o próximo vídeo. Beijinhos!